Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel Madei, eu sou Custom Engineer no Google. O nosso papel aqui como Custom Engineer é ajudar nossos clientes, né, a utilizar melhor nossas soluções, a utilizar melhor uma abordagem de cloud híbrida, a utilizar melhor o GCP. Meu foco é bastante em modernização de aplicações e é isso que a gente vai ver na apresentação de hoje. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre modernização de aplicações e como que a gente pode utilizar as abordagens do Google, né, as abordagens do GCP, como utilizar o Google como o seu SRE, né? Então, utilizar toda a expertise que o Google tem em modernização de aplicações, utilizar toda a expertise que o Google tem, né, em aplicações em larga escala para você se beneficiar dessas abordagens. Né? Então, a pergunta que eu faço é, se você pudesse modernizar suas aplicações, né, se preocupando cada vez menos com a infraestrutura, né? Se você pudesse utilizar as abordagens do GCP, né, utilizar as abordagens que a gente tem dentro do Google Cloud, para se preocupar cada vez menos com a infraestrutura e cada vez mais com a sua aplicação. Né? Quando a gente pensa em modernização de aplicações, né, a gente tem uma série de novos desafios que aparecem, né, que são trazidos para dentro do cenário. Né? Obviamente, tem uma série de benefícios que a gente vai ver, mas também tem uma série de novos desafios. Né? Como é que eu faço a gestão de aplicações, né? Essas aplicações ficam cada vez mais pulverizadas, né? Como é que eu trato questões de rede, conectividade, né? Eu passo a depender mais da rede, né? Quando eu tiro minha aplicação, que é uma aplicação monolítica, e passo a ter uma aplicação que é distribuída, né? Principalmente pensando em serviços, eu tenho mais dependência da rede, eu tenho mais dependência de conectividade. Né? Como é que eu faço o dimensionamento, né? Utilizando a melhor abordagem? Né? Como é que eu evito sobreestimar, né, criar uma infraestrutura maior do que eu preciso, né, como é que eu evito subestimar, né, e aí, por exemplo, eu vou ter problemas de performance na minha aplicação. Então, tem uma série de novos desafios que a gente tem com essa abordagem, né, e aí a ideia é que a gente coloca aqui como é que o Google pode ajudar você a passar esses desafios, né. Então, o principal ponto o Google ele construiu uma rede aí com o passar dos anos, né, para que consiga dar escala para os principais produtos do Google, né? Então, tanto o Google Cloud, quanto os outros produtos que são utilizados por usuários, né? Então, Gmail, o próprio Google Search, tudo isso requer uma rede, né? Requer uma infraestrutura muito grande, né? E como é que a gente poderia fazer, por exemplo, para que você possa se beneficiar da rede do Google? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar. Como é que você pode utilizar a rede do Google, né? E tirar proveito dessa rede do Google dentro das suas aplicações, né? Então, como cada vez mais a gente pode extrair recursos dessa rede do Google, né, de toda essa infraestrutura que a gente construiu, né, em mais de 20 anos de história do Google, e fazer uso dessa rede dentro das nossas aplicações. Né. O primeiro ponto que a gente consegue, né, que é o ponto que acaba sendo até mais simples para a gente iniciar, é utilizar os Global Load Balancers. Né. Então, o Google ele criou uma infraestrutura de balanceadores globais, tá? Isso nasceu, inclusive, com os produtos de consumo do Google, né, então os produtos que eu comentei, né, Search, Gmail, Fotos, etc., e hoje em dia, dentro do Google Cloud, a gente consegue tirar proveito disso. Né? Então, como eu falei, eles executam sobre a mesma infraestrutura global do Google. Tá? Então, a sua aplicação dentro do Google Cloud, ela consegue tirar proveito da infraestrutura global do Google. Né? É um produto que tem escalabilidade automática. Né? Na verdade, ele é um produto de software extremamente distribuído. Né? Você não tem máquinas virtuais por baixo dos panos, você não tem componentes, né, que acabam sendo um gargalo, né, um bottleneck, para a sua aplicação, tá? E o principal, né, você não precisa fazer o warm-up, né, ele já está pronto para receber a carga que a sua aplicação vai precisar. A gente tem um balanceamento global, tá, através de um endereço único, por isso que a gente chama ele de Global Load Balancer, tá? E aí você não precisa, por exemplo, utilizar abordagens de balanceamento de DNS, que fica verificando se a aplicação está ativa em uma determinada infraestrutura ou não, tá? Então é um recurso muito interessante também, principalmente para quando a gente precisa de uma aplicação geodistribuída. Né? Então, eu posso ter várias partes da minha aplicação, né, distribuídas ao redor do globo, e eu roteio para onde o usuário está mais próximo. Né? Se eu tiver um problema de falta de capacidade, aí sim eu posso rotear ainda para uma outra região. Né? Uma outra estratégia muito interessante para isso é a questão de disaster recovery. Né? Então, um recurso também bem interessante para questões de disaster recovery. E o ponto que eu quero trazer aqui, né, ele é integrável com o GKE. Né? Então, quando a gente pensa muito em modernização de aplicações, né, o Google tem vários anos, aí eu vou comentar mais para frente sobre isso, de modernização de aplicações para trabalhar com containers, né? E aí
há 5 ou 6 anos atrás, a gente lançou o Google Kubernetes Engine, que é uma versão do Kubernetes iniciado, né, dentro do GCP. Hoje, com possibilidade de rodar, inclusive, o GKE em outros ambientes, né, on-premise, em outras nuvens, né, mas ele nasceu no GCP lá em 2014, virou GA em 2015, como eu vou comentar, e a gente consegue integrar muito fácil o nosso Global Load Balancer com o GKE através de um ingress do Kubernetes. Né. Então, a gente vai ver isso na prática, como é que isso funciona, né, mas é um recurso bastante interessante, principalmente para a gente tirar proveito dessa rede global do Google, e a gente vai ver isso na prática, o diferencial dessa rede. Né? Vamos comparar acessar uma aplicação, a mesma aplicação, no final das contas, né, no Kubernetes, através do nosso Global Load Balancer, e acessar ela diretamente através da internet. Daí a gente vai ver a diferença de latência que a gente tem, que é bem grande. Tá? Então, mostrando essa questão na prática aqui para vocês, tá? Como é que a gente pode tirar proveito de uma aplicação, tirar proveito da rede do Google dentro das nossas aplicações, né? Aqui eu tenho um deployment bem simples do Kubernetes, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui os artefatos que a gente tem. É uma aplicação bastante simples, que simplesmente mostra qual que é o pod que ela está rodando através do hostname que a gente tem na instância, tá? Dentro do pod. Então, se a gente ver aqui, eu já estou conectado a esse cluster aqui do GKE. Vou mostrar para a gente quantas réplicas a gente tem aqui desse pod, tá? Basicamente são essas 10 réplicas. Um ponto importante, né? Eu estou expondo esse pod de duas formas, né? Eu estou expondo esse pod como um serviço interno ao cluster, via cluster IP, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que significa essa parte dos NEGs, o que são os backend configs, tá? E ao mesmo tempo eu estou expondo esse serviço externamente ao cluster através de um load balancer, né? Então eu tenho essas duas opções, eu vou mostrar também para que a gente tem essas duas opções, que basicamente para a gente ver essa questão da latência, a diferença que a gente tem de conectividade, né, de latência, acessando via rede do Google e acessando via internet. Né? Eu criei um alias aqui para o kubectl, para a gente poder ficar mais fácil, então toda vez que eu digitar K, compreendam aí que seria o kubectl. E eu esqueci de comentar no início da apresentação, se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem no chat, mandem como comentários. No final a gente vai responder algumas delas, tá? Então, se tiverem de dúvidas, podem colocar aí nos comentários que a gente vai tentar responder a todas. Então, se eu der aqui um get service, ele vai mostrar esses dois serviços que eu comentei. Tá? Eu tenho um serviço que é interno, né, que é o cluster IP, que está exposto somente para dentro do cluster, e eu tenho um serviço externo, que está exposto para fora do cluster. Tá? Então, se a gente vier aqui no browser, vou abrir uma nova aba, a gente consegue acessar essa aplicação aqui. Tá? Como eu falei, é uma aplicação bem simples, ela simplesmente mostra o pod onde ela está executando. E aí a gente já entra nos primeiros diferenciais que a gente tem. Né? Então, a questão dos NEGs que eu comentei, né? O que é o NEG? É o que a gente chama de Container Native Load Balancer. Né? A gente consegue acessar direto o container, consegue acessar direto o pod, né? Sem precisar passar pelo host. Né? Então, é um dos diferenciais que a gente tem no GKE, né? O GKE é integrado nativamente com as VPCs do GCP, né? Do Google Cloud, e aí a gente consegue acessar diretamente o pod, e a gente evita um hop de rede a mais, a gente evita sobrecarregar a rede desnecessariamente. Né? Então, aqui, por esses dois serviços eu estou utilizando, né? No final das contas, vai ser utilizado para esse serviço aqui, que é o serviço que a gente vai acessar via o Load Balancer. Tá? E aí, um ponto importante que eu comentei, né, como é que a gente integra o meu serviço que está no GKE, né, com a rede do Google. Né? E uma das formas de a gente fazer isso é através de um index. Tá? O index, quando a gente configura ele dessa forma, tá, que a gente está vendo aqui, sem especificar qual que é o tipo de index que eu quero, por default, ele vai para o GCE Ingress, que é o index que a gente tem integrado ao Load Balancer do GCP. Tá? Então, aqui, simplesmente, eu estou roteando todas as chamadas que eu recebo para o Hello Service. Tá? O Hello Service, ele é um serviço que eu comentei que está como host IP, ele utiliza aquela estratégia de Container Native Load Balancer, então, as chamadas que a gente receber do Load Balancer vão direto para ele. Tá? Um ponto importante, a gente consegue customizar, por exemplo, recursos desses serviços, e a gente consegue customizar algumas outras coisas, inclusive delegar a gestão dessas coisas para o próprio Google. Né? Então, é que eu comentei, o tema da apresentação, né? Como é que a gente traz o Google para ser o SRE, né? Para ser parte do seu SRE das suas aplicações. Né? Então, um recurso interessante que a gente consegue configurar são os backend configs. Né? O backend config, ele representa como eu quero configurar aquele serviço para o meu ingress. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um health check customizado, né? Se eu não especificar, o próprio GCP assume alguns defaults, né? Então, aqui seria somente se eu quisesse especificar isso de alguma outra forma, né? Aqui eu estou utilizando basicamente o que ele usaria como default, mas se eu tiver um path específico para health check, se eu tiver uma porta diferente para health check, eu consigo especificar aqui,
Aqui eu consigo amarrar o Cloud Armor, né? Para quem não conhece o Cloud Armor, ele é um recurso, é o nosso WAF, né? Também distribuído, também integrado à infraestrutura de redes do Google, né? Integrado ao nosso load balancer. Então, ele é um WAF altamente escalável. Para quem não conhece o que é um WAF, né? Um Web Application Firewall, é altamente escalável, né? Que a gente consegue integrar aqui também com os recursos do GKE através de Windows, tá? Então, um ponto bem importante, né? A gente consegue customizar vários elementos aqui, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o Ingress, né? Basta procurar aqui GKE Ingress Features, né? Tem a URL aqui. Ele vai mostrar para a gente tudo que a gente pode configurar, tá? Então, posso criar tanto o Ingress externo quanto o Ingress interno, posso criar um multi-cluster Ingress, tá? E aí, por nosso load balancer ser global, ele vai rotear, por exemplo, para o cluster GKE que está mais próximo do usuário, tá? Então, mais um recurso que a gente tem para a questão de distribuir a aplicação globalmente, né? Seja para questões de realmente de performance, de resiliência, ou seja mesmo para um disaster recovery, né, que eu quero fazer. Então, eu quero rodar minha aplicação no Brasil, por exemplo, e ter um disaster recovery em outra região, no US East, que é a região mais próxima que a gente tem, por exemplo. Tá? E aqui a gente vê todas as funcionalidades que a gente pode configurar. Né? Então, a gente tem o conceito de backend config, que eu comentei, tá? Tudo que a gente pode configurar aqui com ele. Tá? A gente tem o conceito de front-end config, então, por exemplo, eu posso fazer um redirect de HTTP para HTTPS e eu posso configurar as políticas de SSL, né? Quais algoritmos, como que eu vou negociar minha conectividade SSL e TLS com o usuário. Tá? E é um ponto importante, né? A gente viu aqui sobre o load balancer, né? E eu estou expondo esse load balancer também como HTTPS, utilizando um certificado gerenciado, né? Então, é mais um recurso que a gente consegue entregar para o GCP gerenciar, né? E tirar isso da mão do usuário, tirar isso de dentro da aplicação. Né? Então, a gente faz uma associação aqui a um IP estático. Tá? Isso permite, por exemplo, que eu já registre esse IP no DNS e eu utilizo um Managed Certificate, que a gente provisiona ele como um CRD do próprio Kubernetes. Tá? Então, aqui criei um Managed Certificate, aplico esse recurso no Kubernetes, a gente consegue, inclusive, consultar o status dele. A gente vê que ele está ativo, a gente consegue dar um describe. Ele vai mostrar para a gente qual é o status desse certificado. Tá? Obviamente, aqui eu precisei fazer uma configuração de DNS, tá? Associei o DNS a esse IP que eu criei. Dá para automatizar esse tipo de coisa também com o próprio Kubernetes, tá? Através do Config Connector. Mas aqui eu criei esses recursos manualmente e já criei esse domínio, registrei, e aí a gente consegue provisionar um certificado, porque a gente já mostra que o domínio já está associado ao IP que a gente está usando. Aí a gente está usando um IP reservado aqui, que a gente chamou de Ingress IP. Tá? Então, um ponto importante, né, que eu queria mostrar, os principais pontos, né? Primeiro, a gente vai fazer uso da rede global do Google, tá? Um ponto importante também que eu comentei, né? O balanceador, ele não tem máquinas virtuais, né? Ele é uma infraestrutura distribuída de software que a gente faz deployment em todos os pontos de presença do Google ao redor do globo, né? Então, se a gente olhar aqui, né, se eu der um get ingress, ele vai me mostrar aqui a configuração do ingress, tá? Eu consigo dar um describe nesse cara também. O mais importante, tá? Eu não tenho nada rodando, inclusive, dentro do meu cluster GKE, né? Eu não tenho pods rodando, eu não tenho nada que eu precise me preocupar, inclusive, na minha infraestrutura GKE. Então, além de eu não ter que me preocupar com máquinas virtuais para esse ingress, eu não tenho nem que me preocupar com a escalabilidade dele dentro do meu cluster, tá? Ele é um componente simplesmente que vincula o ingress ao Global Load Balancer do GCP. Tá? E aí a gente tem duas formas de acessar esse serviço, né? Uma forma é via um load balancer do próprio serviço, tá? Esse load balancer, na verdade, ele provisiona o que a gente chama de network load balancer dentro do GCP, e ele faz uma chamada direta para o serviço. Então, quando eu fizer a conectividade com ele, eu vou direto para o serviço, né? E aí ele entrega essa conectividade direto para os meus pods, tá? Qual que é o ponto com isso, né? Quando eu faço isso, eu não trafego por dentro da rede do Google a partir do ponto que está mais próximo do meu usuário, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, que a latência para fazer essa chamada do serviço, ela vai ser maior do que a latência de um ingress, tá? Apesar de que com o ingress a gente está colocando um componente a mais na frente, né? Então parece ser meio estranho, mas a gente vai ver que é porque quando eu faço a chamada do ingress, eu caio num ponto de presença que está próximo do usuário, tá? E aí vou por dentro da rede do Google, tá? Então a gente tem uma diferença de latência bastante grande, tá? Como é que a gente vai ver isso, tá? Eu criei um teste de carga aqui via JMeter, que a gente consegue ver isso na prática, tá? Então eu faço uma chamada via ingress. E aí eu estou até chamando aqui pelo hostname que eu registrei lá no meu domínio. Tá? Vou até colocar aqui na porta. Hostname.
E eu faço uma chamada também via esse load balancer, tá? Então é a mesma aplicação que eu estou chamando, uma eu estou chamando via Ingress e outra eu estou chamando diretamente a minha aplicação. Tá? Vamos ver qual que é o IP desse serviço. Vou atualizar ele lá no meu Gmeter. Beleza. Vamos só fazer um sanity check aqui, ver se a gente não tem nenhuma falha. Beleza, nenhuma falha. Tá? Então vou parar aqui a execução e a gente consegue ver as duas chamadas em paralelo aqui. Tá? Então, quando a gente vier aqui, consigo até colocar mais um no próprio Gmeter, para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá? Então, a requisição via Ingress, batendo na mesma aplicação, eu tenho uma latência. Isso aqui tá nos Estados Unidos, tá? Se a gente vier aqui no GCP, a gente vê que o cluster Kubernetes ele está nos Estados Unidos, em US East 1. Tá? Então, seria esse GCLB demo aqui, ele está em US East 1. E a gente vê que a latência acessando via Ingress, ela é de 144 milissegundos em média. Tá? E acessando via load balancer, ela é de 257. Tá? O que seria esse load balancer? É acessar via service diretamente. Então, a gente vai via internet até chegar lá na nossa aplicação nos Estados Unidos. Quando eu acesso via Ingress, o que acontece? Eu caio no ponto de presença do Google que está mais próximo do usuário e vou por dentro da rede do Google até os Estados Unidos. Então, a gente vê a diferença de latência que a gente tem. Isso aqui é algo que dá para a gente utilizar em qualquer aplicação. Tá? No Brasil, daria para utilizar. Tá? Eu não fiz a demo no Brasil porque, como eu estou muito próximo aqui dos data centers, a latência seria muito baixa, tá? Não dá para a gente ver essa diferença toda. Mas quando a gente pensa em Brasil, né, o Brasil é um país muito grande, né? Então a gente teria diferenças grandes de latência, sim, inclusive para serviços que eu tenho diretamente no Brasil. Tá? E aí, para clientes que estão rodando nos Estados Unidos, né, pode ser uma diferença grande de latência que a gente tem, tá? Como um dos diferenciais, tá? Além dos outros que eu comentei. Não ter nenhum componente dentro do cluster para você gerenciar, não ter máquinas virtuais, não ter que fazer o IMAP, tá? Então, são diferenciais que a gente tem que são bem grandes em relação a trabalho que você tem de gerenciar uma aplicação versus delegando boa parte disso para o próprio GCP. Tá? Seguindo aqui na apresentação, né, então falando bastante sobre a parte de rede, tá, de como a gente consegue tirar proveito de toda essa parte de rede, de networking do Google. Tá? E aí, pensando um pouco mais além, né, além dessa parte de rede, né, que é uma tecnologia bem interessante que a gente tem, como é que a gente tira proveito da expertise do Google em SRE? Né? O Google ele criou a prática de SRE, né, então tem várias referências sobre SRE. Se você entrar em sre.google, né, tem vários materiais que você consegue utilizar. Mas como é que a gente pode se aproveitar mais disso? Né? Então, quando a gente pensa em SRE, quando a gente pensa em cloud, né, a gente está muito ligado à modernização das aplicações. Né? Então, transformar minhas aplicações de monolitos para microserviços, né, ou para pelo menos para serviços, né? A abstração da infraestrutura, né, ela vai de máquinas virtuais para containers, né? Eu vejo melhorias também na parte de agilidade de entrega dos softwares, né? Então a gente sai do modelo waterfall, né, do modelo agile, e aí pensa cada vez mais em automação e principalmente evitar o lock-in. Né? Então quando a gente pensa em modernizar as aplicações, muita gente já pensa em evitar o lock-in que a gente teria com stacks proprietários. Né? E a gente tem, dentro da suíte do Google, né, a gente tem o Anthos como o carro-chefe da nossa plataforma de modernização. Né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o Anthos e sobre outros componentes também que estão fora do Anthos. Kubernetes, né, ele é uma plataforma, né, que possibilita várias dessas inovações, né, e ele nasceu de um recurso interno que o Google criou, né. Esse recurso é chamado de Borg. Né? Então, o Borg ele foi um recurso que o Google criou para saber como automatizar, né, como gerenciar clusters de uma maneira mais eficiente. Né? Então, isso levou a várias inovações, né, tecnologias de container. Né? Hoje em dia, em 2020, a gente programou cerca de 4 bilhões de containers por semana, tá, em todo o ambiente do Google, tá, tudo isso rodando nessa plataforma chamada Borg. Tá. E aí a gente criou tecnologias de containers, né, essas tecnologias depois foram até evoluídas por outras corporações, né, em conjunto com o Google, né, e aí a gente criou depois uma série de outros recursos, né, teve o lançamento do próprio GCP, e a gente evoluiu até o lançamento do Kubernetes, tá? Passamos pelo lançamento do Docker, né, em 2013, que facilitou muito, né, essa questão dos containers, né, então a gente já tinha vários dos recursos de containers, principalmente nas distribuições Linux. O que o Docker fez foi facilitar muito o acesso a isso. Né? Então, criar Dockerfile, facilitar como é que empacotava nos containers. Né? E aí a gente pensou, né, como é que a gente cria, como é que a gente transforma essa questão do Borg, né, como é que a gente empacota ele como um produto open source. Né? E aí daí nasceu o Kubernetes. Né? Então, a gente lançou
Kubernetes em 2014, né? Primeiro o commit do GitHub foi feito em 2014. E em novembro de 2014 a gente lançou o GKE em alpha. Então seria já a primeira distribuição gerenciada de Kubernetes, foi lançada em novembro de 2014. Em julho foi lançada a versão 1.0 de Kubernetes. E em agosto a gente já transformou o GKE em GA, em disponibilidade geral. A partir daí, várias inovações foram sendo criadas, né? Algumas pelo Google, algumas pela indústria como um todo, algumas pela comunidade, tá? E a gente está basicamente nesse cenário hoje em dia. Né? Então, tem várias opções que a gente tem, né? Várias inovações que foram criadas principalmente em cima do Kubernetes, com um foco muito grande em modernização de aplicações. Né? E aí, como é que a gente... E como eu comentei, né? A nossa plataforma, né, que engloba vários desses componentes, é o próprio Anthos. Né? Então, a gente vai ver que no Anthos a gente tem a possibilidade de rodar o GKE em outros ambientes, a gente tem a possibilidade de rodar o Cloud Run, a gente tem a possibilidade de rodar vários componentes. Né? Temos uma versão gerenciada do Service Mesh, né, que é baseada totalmente no Istio. Né? Então, a gente tem vários componentes aí muito interessantes em cima do Anthos. Né? E aí, quando a gente compara, né, o Kubernetes faça você mesmo, né, o famoso do yourself, versus o Kubernetes gerenciado. Né? Então, são vários recursos que você deixa de se preocupar. Né? E aí, como eu comentei, né, o GKE foi lançado em 2015, né, então ele vem evoluindo de lá para cá, produto extremamente maduro. Né? E aí, quando a gente compara, né, todo o trabalho que eu vou ter para criar um cluster Kubernetes, né, e fazer a gestão dele manual versus um cluster gerenciado, a gente vê que tem muitas vantagens de utilizar um componente gerenciado. Né? E aí a gente foi um pouco além, né? E a gente viu, por exemplo, que ainda com o cluster gerenciado, né, que ainda com uma abordagem que você reduz muito a infraestrutura, né, que você reduz muito o trabalho de gestão, ainda existia um trabalho de gestão que tinha que ser feito pelos clientes. Né, e a gente está tentando reduzir isso com o Autopilot. Tá? Então, o Autopilot ele é um novo paradigma para Kubernetes gerenciado. É uma nova experiência, né? Então, vários dos componentes, né, que você faria ainda no Kubernetes gerenciado, o Autopilot traz para a infraestrutura, né? E aí, como eu digo, né, a plataforma vira muito do SRE, né, da sua aplicação. Então, a gente está dizendo, né, que o Autopilot ele é uma nova experiência de Kubernetes gerenciado, né? Ele já vem otimizado para ambientes produtivos, tá? Então ele já aplica todas as boas práticas que a gente já tinha na documentação para o GKE, aplica vários recursos de segurança, né, de forma extremamente robusta, que a gente também tem isso documentado, tá? E aí o ponto importante, né, o Google é muito do seu SRE, né? Obviamente, a gente não faz a gestão da sua aplicação, né, mas muito da infraestrutura a gente cuida através do Autopilot. Né? A eficiência de recursos também, a gente consegue ter um ganho bastante grande na eficiência de recursos, né? Uma das principais diferenças que a gente tem do Autopilot, né, para outros modelos, o Autopilot ele vai cobrar, o billing dele é por pod, né, por aplicação, e não por infraestrutura. Né? Então, quanto mais você precisa colocar componentes para sua aplicação, você escala a aplicação, né, sem se preocupar, por exemplo, em ter que escalar a infraestrutura, em ter sobra de recursos, né, que é aquele ponto que eu comentei. Né? Tem até um estudo interessante da Datadog que fala exatamente isso. Né? Muito dos provisionamentos de Kubernetes, né, eles não utilizam toda a infraestrutura disponível. Então, a gente tem infraestrutura sobrando aí, né, e com o Autopilot a gente resolve boa parte desses problemas. E aí o ponto importante, né, continua sendo Kubernetes, continua sendo GKE, né, e se você precisar depois, você consegue mover essas distribuições, né, você consegue levar sua aplicação para o standard, né, se você precisar de algum recurso específico do standard, ou fazer o oposto, né, pegar sua aplicação que está no standard e trazer ela para dentro do Autopilot. Né. E aí um ponto interessante, né, o que o GKE gerencia para você, né, quando a gente está no modo standard, que é o modo padrão do GKE, né, a gente tem uma série de componentes, né, que são gerenciados pela plataforma, né, mas tem uma série de componentes que a gente precisa ainda fazer gestão. Né? Então, por exemplo, os worker nodes, eu preciso lá provisionar os node pools. Alguns componentes de sistema. Né? No modo Autopilot, isso é tudo gerenciado para você. Tá? Então, você se preocupa somente com a sua aplicação, faz o deployment da sua aplicação na plataforma, e todo o resto, o próprio Google faz a gestão dos componentes. Inclusive, a gente tem SLAs para a aplicação, tá? Então, se vocês olharem na documentação, a gente tem um nível de SLA que a gente dá para a aplicação que está rodando em cima do Autopilot. Vamos ver isso na prática, então, né? Como é que funciona o Autopilot na prática. Deixa eu só tirar a apresentação daqui. Eu já deixei um cluster criado, tá? Para a gente não perder tempo aguardando a criação dele, apesar de ser bem rápido, né? Mas vamos ver um pouquinho da diferença, né? Quando eu vou criar um cluster standard, né? Eu tenho muita flexibilidade, né? Então, é um dos pontos. Né? Quanto mais gestão eu trago para a plataforma, eu acabo deixando um pouco de flexibilidade de lado, né?
porque várias decisões já são tomadas para mim, como eu falei, né? Várias decisões pensando em otimizar a plataforma para ambiente produtivo, pensando em otimizar a plataforma para ambiente mais robusto em termos de segurança, em termos de várias opções que no standard você pode configurar, tá? Então, se você precisar configurar, a NPL que você continuar usando o standard, né? Como eu falei, são 6 anos, 7 anos aí quase de inovação que a gente traz para dentro do Kubernetes. Aqui você pode escolher o tipo de cluster, versões, qual que é o canal de releases que você quer utilizar, os pools, né? Aqui você faz essas configurações, configuração de autoscaling se você quer, se você não quer, qual o tipo de máquina, qual que é o tamanho de máquina. Então, são várias opções que você pode configurar aqui quando você vai provisionar um cluster do tipo standard, tá? Quando você vai provisionar um cluster autopilot, como eu falei, né, muito dessas decisões já são tomadas pensando já no ambiente produtivo, seguindo as boas práticas, e no ambiente que seja autoescalável e que traga bastante simplicidade para a gente fazer a gestão, né? Então, aqui simplesmente eu escolho se é um ambiente, se é um cluster público ou privado, tá? Isso aqui vai dizer se os nós vão ter IPs públicos ou não, tá? As questões de rede, tá? A gente consegue configurar, inclusive, um firewall para dizer quais redes podem acessar as APIs do master. Aqui, quais redes que eu quero utilizar, posso utilizar uma rede que está no meu projeto, posso utilizar uma share de VPC, né, que é uma abordagem que eu compartilho uma rede para vários projetos. E aí tem algumas opções mais avançadas. Posso indicar qual que é a janela de manutenção que eu quero para o meu cluster, ou seja, quando o Google pode fazer alterações de gestão no seu cluster, né? Obviamente, grande parte dessas alterações não causam nenhum tipo de downtime na aplicação, né? A gente faz isso em modo rolling, node por node, atualizações também, master por master. O master ele tem alta disponibilidade, então seria basicamente para isso não interferir em nada com o funcionamento da sua aplicação, apesar de não causar downtime nas aplicações. Tá? Um ponto importante, a gente consegue colocar aqui metadados, consegue colocar labels, por exemplo, para fazer a gestão de custos, tá? Então é um ponto bem interessante também. E aí é basicamente isso, tá? Então eu tenho muito menos pontos para configurar e pontos para me preocupar. Tá? Beleza, criei meu cluster, eu já tenho um cluster aqui criado, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que é a gestão desse cluster em mundo autopilot, tá? Eu vou só trocar o contexto aqui para esse cluster e mudar a minha aplicação aqui de demo para mostrar a questão do autopilot. Deixa eu ver essa aqui. Perfeito. Então, não tem segredo, tá? É uma aplicação Kubernetes tradicional, tá? Eu vou criar aqui um namespace da minha aplicação. Deixa eu só entrar no... Como eu falei, o K aqui é um alias do kubectl, só para facilitar o deployment. E aqui o ponto importante, né? Se eu der um kubectl get nodes, eu vejo que ele tem alguns nodes ali por baixo dos panos, né? Não tem milagre, né? Então, mas se eu vier aqui, por exemplo, né? Eu não vejo os node pools aqui, porque o autopilot não tem conceito de node pools, não tem conceito de você fazer o deployment da sua aplicação e a gente cuidar do resto da infraestrutura. Né? Se eu vier aqui, no VM Instances, eu também não vejo essas VMs lá, né? Porque é tudo gerenciado pelo próprio autopilot. Né? Como eu falei, a questão é a gestão da aplicação, né? A aplicação ela passa a ser um cidadão de primeira classe dentro do autopilot. Vou aplicar também aqui o deployment da minha aplicação, que aí é um deployment padrão Kubernetes. Windows F. Perfeito. Então, é um deployment padrão de Kubernetes, a gente utiliza até como demo de Istio aqui essa aplicação, mas ela traz aqui para a gente um config map, ela traz um service para expor esse deployment, ela traz aqui dois deployments, tá? Uma versão que seria uma versão de dev e uma versão que seria a versão de produção, tá? Então, a gente traz aqui essa aplicação para dentro do autopilot e a gente vai ver. Vou mudar aqui meu namespace para o namespace Showcase, que foi o namespace que eu criei aqui, todas essas aplicações, e a gente vai ver que a gente já tem alguns pods rodando e a gente tem outros pods em pending, provavelmente o cluster está escalando. Tá? Então, se a gente tentar acessar essa aplicação, a gente já deve ter acesso a ela. A gente vê na porta 8080.
deve estar provisionando ainda essa minha aplicação, tá? 77, perfeito. Daqui a pouco a gente vai ter acesso a ela. Se a gente vier aqui no console, a gente já tem acesso aqui aos workloads, tá? Mesma coisa aqui para o meu service, tá? Então, meu service aqui já está disponível, tá? Então, a aplicação ela já deve estar entrando no ar em breve. Se ela já entrou. Perfeito, já está no ar, tá? Você vê aqui na URL/coach, ela fala algumas frases interessantes aí sobre o check-in orgs, tá? Relacionadas ao mundo de TI, tá? Só para a gente ter como demonstração aí da aplicação. Então, basicamente, como eu falei, eu não preciso me preocupar com nodes, não preciso me preocupar com o node pool, com o scaling, nada disso. Né? Então, vamos ver como é que essa aplicação, por exemplo, ela escala se eu precisar colocar mais pods, né? Então, no mundo tradicional, eu teria que me preocupar ou em provisionar mais nodes ou criar ou configurar o autoscale, né? Se eu vier aqui simplesmente mudar o número de réplicas, né, da versão de desenvolvimento, eu vou ver que eu preciso de 30 réplicas. Tá? Sair de 3 réplicas desse deployment e disse que eu preciso de 30 réplicas. Tá? Então, ele configurou aqui a minha aplicação e ele já está ali criando alguns containers nos nodes disponíveis. E quando não tiver node disponível, automaticamente ele vai escalar o cluster para mim. Tá? Então, não preciso me preocupar com vários dos componentes aí de infraestrutura. Tá? Mesma coisa, se eu quiser provisionar um Ingress, né? Como eu falei, é Kubernetes padrão. Né? Então, posso vir aqui provisionar um Ingress, tá? Ele vai provisionar um Ingress para mim ali dentro do GCP, integrado com o nosso load balancer, como a gente viu na demo anterior. Tá? E se eu quiser trabalhar com autoscaling, a gente pode provisionar também, né, um HPA. Tá? E aí, 100% padrão Kubernetes, tá? Não tem nenhum componente específico do HPA, não tem nenhum componente que seja específico para o autopilot, tá? Então, aqui estou dizendo que toda vez que minha taxa de CPU passar de 20%, para ele escalar minha aplicação, eu posso ir de 1 a 100 réplicas de cada uma das aplicações, versão de produção e versão de desenvolvimento. Então, se a gente der uma olhada aqui, a gente já tem aqui vários dos pods que eu pedi para que serem criados já estão disponíveis, tá? E aí um outro ponto que eu queria mostrar, né, antes dele criar todos esses pods e a gente fazer o teste aí para mostrar o autoscaling funcionando, o autopilot, ele, como eu falei, né, ele, por ser um componente extremamente gerenciado, ele coloca algumas restrições, né? Por exemplo, eu não posso acessar alguns componentes do próprio host, né? Porque o host ele é 100% gerenciado pelo Google. Né? Então, por exemplo, se eu tentar fazer um deployment um componente que acessa o storage do host, né, a gente vê que eu tenho ele não deixa fazer esse deployment, tá? Então, essas restrições, elas estão documentadas, tá? A gente tem isso bem documentado, e é basicamente coisas que interfeririam na forma que o Google faz a gestão do ambiente, tá? Então, a gente viu aqui, né, não preciso me preocupar com autoscaling, não preciso me preocupar com configurações adicionais do meu cluster, tá? Posso utilizar recursos que são padrão Kubernetes, e aí a gente consegue fazer o deployment das aplicações, mantendo todo o meu funcionamento da aplicação que ela já tem hoje em Kubernetes, mas sem me preocupar com várias coisas que eu precisaria me preocupar com a infra. Preciso de mais flexibilidade? Vou para o standard, tá? É o GKE, continua sendo o GKE com todas as features que ele tem hoje, tá? Preciso me preocupar menos com a infraestrutura, quero entregar mais da infraestrutura, né, para o Google CML SRE, vou para o modo autopilot, tá? Deixa eu olhar aqui. Vários dos nossos pods já estão configurados, tá? A gente consegue até fazer um teste aqui do próprio autoscaling, tá? A gente tem recursos aqui de autoscaling, tá? Tem uma aplicação que eu gosto de utilizar, que é esse KubeOps View, tá? Ele mostra para a gente deixa eu ver se ele já está no ar. Perfeito, ele já está no ar, tá? Ele está mostrando para a gente todos os nodes que a gente tem, os pods que estão pendentes, tá? Então ele vai mostrar para a gente aqui, à medida que esses nodes vão escalando, como é que está essa minha, como é que está a visão do meu cluster, tá? A gente tem aqui um componente que gera carga dentro do meu cluster, tá? Então esse estresse aqui, ele vai gerar carga, e a gente vai ver que devido ao próprio HPA,
né, a gente vai começar a escalar os nodes. Né? Então, o GetHPA aqui, ele já mostra que eu tenho uma aplicação que está com 51% de uso de CPU. Então, ele vai começar a escalar minhas réplicas. Né? Aqui é a mesma coisa para o meu ambiente de dev, tá? Para o meu ambiente de prod. Então, a gente vai ver que ele vai começar a subir aqui o consumo de CPU no meu ambiente de prod também. Tá? Aqui já tem várias réplicas sendo criadas aqui para dentro do meu ambiente. Então, mais algumas vezes aqui. A minha page de estresse. Aí depois a gente pode voltar aqui e ver como ele se comportou, tá? Basicamente ele mostra para a gente aqui à medida que esse ambiente, aqui já vimos, né, ele já criou aqui mais um node, mais alguns nodes, né, para acomodar esses pods que estavam pendentes, né? Ele já está escalando. O mais importante, né, sem a gente precisar se preocupar com configuração de node pool, configuração de autoscaling, nada disso, já vem essas configurações por default. Tá? O convite que eu faço é, leiam sobre o Autopilot, vejam se ele tem fit, né, para as aplicações de vocês, né, com certeza tem vários recursos que a gente consegue trazer, né, para a aplicação sem precisar se preocupar muito com infraestrutura. Tá? Falando sobre o último tópico da nossa live, seria sobre serverless, né? Então, serverless tem sido cada vez mais um tema recorrente, né, que a gente tem observado, né? Então, até coloquei aqui, né, ouvi dizer que, né, que a nova tendência é serverless, né, muita gente focando em serverless, né? Por quê? Eu tenho escalabilidade automática, eu tenho... não preciso gerenciar a infraestrutura, né? Apesar que a gente viu aqui no Autopilot, né, já remove muito dessa gestão de infra. O serverless vai para um nível além ainda de gestão de infra, né? E a gente consegue ter um time to market menor, então a gente consegue acelerar a entrega das nossas aplicações. Né? Mas tem uma série de desafios, né? Como é que a gente utiliza um binário existente? Né? Geralmente as plataformas de serverless, elas requerem que você utilize os binários suportados por ela, tem versões X suportadas, né? Então, tem determinadas linguagens que são suportadas, né? A questão do lock-in, né, ele é muito forte, então você precisa desenvolver acoplado à plataforma serverless, né? E é um ponto importante, né? Por que eu preciso escolher entre containers e serverless? Né? Então, a gente trouxe o Cloud Run, né? O Cloud Run, ele é a nossa plataforma serverless baseada em containers, tá? O Google ele tem o Cloud Functions, que é a nossa plataforma serverless, mas a ideia do Cloud Run é você executar containers em um ambiente totalmente gerenciado, tá? Então, é fazer o deploy da sua aplicação em alguns segundos, tá? Uma aplicação baseada em containers, tá? Baseada... isso é muito importante, tá? Já tem vários recursos automáticos, HTTPS, suporte a domínios customizados, né? Qualquer linguagem de aplicação, tá? Ele é portável porque ele é baseado no Knative, tá? Então, se você entrar aqui em knative.dev, deixa eu só fechar aqui o Blocks, viu? Se você acessar knative.dev, ele tem aqui qual que é o padrão que o Cloud Run implementa, né? Isso transforma ele numa aplicação portável. Então, eu posso mover ele para outras implementações que suportam o Knative. E eu não preciso gerenciar o cluster, não preciso gerenciar nada da minha infraestrutura. Tá? Então, é um ponto muito importante também quando eu penso em uma abordagem serverless. Tá? Vamos fazer a demo, tá? A próxima slide já seria a própria demo. O que eu quero mostrar com o Cloud Run para vocês. Tá? Fechar essas abas da demo anterior. Mas um ponto bem importante aqui no Cloud Run é o fato dele ser um ambiente totalmente gerenciado, tá? Porém, eu tenho também uma opção de rodar em cima do Antus, em cima de um cluster GKE, tá? Então, se eu vier aqui, vou criar um novo serviço, tá? Para o meu ambiente Cloud Run. E eu quero mostrar para vocês nessa demo uma abordagem de Canary, tá? Que a gente consegue fazer com outras plataformas, a gente consegue fazer com Istio, por exemplo, mas com Cloud Run eu consigo fazer Canary de forma totalmente gerenciada com uma abordagem de serverless. Então, vou colocar aqui a região, tá? Vou escolher o US East. Como eu falei, a gente pode rodar ele em cima do Antus, tá? E aí rodaria o Cloud Run em cima de uma instalação GKE, seja no GCP, seja on-premise, seja em outros ambientes cloud, tá? Então, um ponto bastante interessante. Vou escolher aqui a minha imagem, tá? Vou escolher aqui a Hello Run. Tá? E como eu vou mostrar uma abordagem Canary,
eu tenho um indicador aqui da versão da minha imagem. Tá? Vou colocar aqui uma variável de ambiente. E essa é a reading. Tá? Aqui, a gente pode colocar aqui quais são as opções de tráfego que a gente suporta. Tá? Estou colocando aqui que a gente suporta todo o tráfego da internet. Aqui você poderia escolher somente tráfego interno da sua VPC e o Cloud Load Balancer. Tá? Um ponto importante, a gente consegue integrar o Cloud Run com o Global Load Balancer. Então, um ponto bastante interessante aí quando a gente pensa em aplicações distribuídas, em ter esses benefícios todos da rede do Google, ou somente tráfego interno, caso seja uma aplicação interna. Tá? Aqui eu vou permitir requisições não autenticadas, tá? Se for uma aplicação que requer requisições autenticadas, você pode marcar aqui, tá? E a gente integra isso com o Cloud IAM, ou se sua própria aplicação trata autenticação, então marcaria essa opção também, tá? Só um ponto importante, né? Colocando isso daqui, a aplicação vai estar aberta de forma pública na internet, tá? ou internamente, né? Conforme você escolher o ensino. Perfeito. Estou fazendo o deploy aqui da aplicação, né? Lembra que eu falei deployment em segundos, né? A gente vai fazer o deploy aqui da aplicação, a gente vai ver que bem rápido já está disponível essa aplicação. Vou clicar aqui, ele já provisionou um container para mim e eu já estou acessando a minha aplicação. Tá? Então, essa é a questão do serverless. Outro ponto muito importante, né? A gente consegue escalar para zero. Então, muita gente pergunta, né? Por que eu vou rodar o Cloud Run dentro do Antus, por exemplo? Pode ser muito interessante para quando eu preciso escalar para zero um container, quando ele vai somente ser chamado à noite, por exemplo. E aqui, um outro ponto importante, né, depois vocês podem observar, tem a questão do billing. Né? O billing do Cloud Run, ele é por requisição. Né? Então, diferente do Autopilot, por exemplo, que o meu billing é pelo pod, enquanto aquele pod está no ar, né, que já é um nível além, né, quando a gente pensa no billing por infraestrutura, o billing do Cloud Run é por requisição. Né? Então, enquanto minha aplicação está servindo a requisição. Tá? É outra mudança que a gente tem bastante grande de paradigma. Né? Então, são essas decisões que eu tenho que levar em conta, né, para tomar a decisão se eu vou para uma abordagem serverless com Cloud Run, se eu vou para um Autopilot, se eu vou para uma abordagem menos gerenciada. Tá? Aqui um ponto interessante, né, eu vou fazer a última parte da demo, que é uma abordagem Canary. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o deployment de uma nova revisão. Tá? A gente tem integração com o Cloud Build para automatizar toda a parte de entrega de deployment. Tá? Mas eu vou fazer o deploy de uma nova versão aqui de forma manual. Tá? E a gente vai ver como é que a gente faz um Canary deployment de forma bastante simples. Não vou mudar a imagem, tá? A imagem é a mesma. Obviamente, se você vai colocar uma nova imagem, uma nova versão da aplicação, provavelmente você mudaria a imagem, né? Mas o que eu vou fazer aqui é mudar a variável de ambiente que diz qual que é a minha versão. Tá? Então, mudei aqui já a minha variável de ambiente. E aí um ponto importante, né? Se eu não quero que essa aplicação já entre no ar para todo mundo, eu desmarco essa opção, tá? E faço o meu deployment. Tá? Então, ele vai subir uma nova versão da minha aplicação, tá? Só que essa aplicação não vai estar disponível ainda, porque eu falei que eu não queria começar a servir essa aplicação no primeiro momento. Tá? E aí eu posso fazer a abordagem de Canary que eu comentei. Né? Eu posso vir aqui, clicar em Manage Traffic, tá? E aí começar a direcionar, por exemplo, 20% para a minha nova versão. Tá? Direciono aqui 20% do meu tráfego. Tá? Ponto importante, tá? Ela já está configurada com autoscaling, eu posso chegar a 100 instâncias, eu posso expandir essas 100 instâncias, tá? Posso chegar até 1000 instâncias por padrão e, solicitando um aumento de cota, posso passar de 1000 instâncias por aplicação. Tá? E aí, por padrão também, não sei se vocês chegaram a ver, durante o deployment ele diz que ela pode escalar para zero. Tá? Então, aí ela escala para zero e, obviamente, eu só tenho o billing enquanto a minha aplicação está servindo as requisições. Tá? Aqui eu estou servindo as duas versões da mesma URL. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, bati na versão 1, tá? Se eu fizer aqui várias chamadas, em algum momento, eu aqui caí na versão 2. Tá? Então, 20% do tráfego, né, ele vai mandar para a versão 2. Tá? Eu consigo vir na versão 2 e coletar os logs somente nessa versão 2. Tá? E aí consigo até ir para o Cloud Log, filtrar esses logs, ver se essa versão está saudável, tá? E aí eu vou começar a promover essa versão para mais usuários. Tá? Então, eu vou vir aqui na minha aplicação e vou começar a promover a versão nova para mais gente. Então, posso dizer aqui que eu quero 60% de tráfego na versão 1 e 40% de tráfego na versão 2. Então, eu deveria cair mais aqui na versão 2. Ó,
já estamos caindo mais na versão 2. Mesma coisa, posso filtrar os logs, posso ter acesso para monitorar isso e fazer isso, inclusive, de forma automática, né, retroalimentando aqui essa questão da versão. E aí, no final, eu digo que na versão 2 eu quero mandar 100% para ela. Espero ter colocado na versão certa aqui. Configuramos e vamos para a versão 2. Tá? E aí começa a cair somente na versão 2, porque eu promovi ela para produção. Tá? A versão 1 ela deixa de ser servida, posso até fazer um rollback depois. Tá? Então, recursos interessantes, né, numa abordagem serverless com o Cloud Run é portabilidade, eu sou baseado no Knative, né? Tem essa questão toda de canary, tem toda a questão de fazer esse deployment muito rápido, né? O binning é por requisição, ele não é por infraestrutura ou por qualquer outra coisa que fique rodando depois, né? Eu posso escolher, inclusive, um número mínimo de instâncias que eu deixo sempre rodando, aí sim o binning é feito por instâncias, né? Eu posso trabalhar com eventos, tá? Então eu posso colocar um evento aqui no meu serviço e trabalhar que esse serviço seja ativado não somente por HTTP, mas toda vez que cai uma mensagem numa fila, ou que cai um arquivo num storage, tá? Então eu tenho essa opção também, né? E é uma abordagem bem interessante quando a gente pensa em serverless, né? Porque eu tenho vários dos benefícios de serverless, né? E vários dos benefícios de containers no mundo só, tá? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar em relação às demos, tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente finalizar. Vou dar uma olhada aqui nos comentários, se a gente tem algum comentário, tá? Mas aqui, só para a gente finalizar em relação aos desafios, né, que a gente tem numa abordagem de modernização das aplicações, né, que eu comentei, vários novos desafios são introduzidos, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma série de pontos que eu consigo reduzir de gestão, né? Rede de conectividade, a gente viu todos os diferenciais que a gente tem dentro do GCP. Dimensionamento, né? A gente consegue tirar vários dos desafios aí em relação a sobretaxa de recursos, a uma série de pontos que a gente... ou subdimensionamento, ou sobredimensionamento, né? Atualizações, né? Com essas abordagens gerenciadas, a gente diminui cada vez mais as atualizações das plataformas, né? E aí tem vários outros recursos aqui que a gente consegue falar em outras apresentações, né? Então, descoberta de serviços, a gente já tem um diretório de serviços, ou a gente tem recursos dentro do próprio GKE, por exemplo, para fazer serviços globais entre clusters, né? A gente tem o Service Mesh gerenciado também. Então, tem vários recursos que a gente consegue colocar como diferenciais aqui na abordagem do Google, né? Trazendo cada vez mais a plataforma do Google para auxiliar, né? Principalmente na parte de infraestrutura, na parte de gestão, na parte de SRE, e deixar você focar no seu negócio, né? Foca na sua aplicação, foca na lógica de negócio das suas aplicações. Tá? Vamos aqui nos comentários que a gente tem, tá? Bom dia aí para todo mundo que mandou bom dia, né? Não tinha visto no começo. Um ponto importante que eu não comentei no começo da apresentação, tá? A gente vai ter disponibilizado para quem assistir a live aqui uma série de labs no Quick Labs, tá? Que a gente vai poder fazer. Tá? O pessoal vai colocar aqui o QR Code na tela, tá certo? Tá aí já, apareceu. A produção tá extremamente sincronizada com a gente. E aí, respondendo alguns dos comentários, né? Então, o Vitor perguntou aqui se o Neg Ingress funciona utilizando outro controller tal como o Nginx, tá? A gente consegue integrar o Nginx e a gente consegue publicar o Nginx se ele estiver rodando dentro do GKE. O serviço do Nginx a gente consegue publicar ele como um Neg e a gente consegue colocar o nosso load balancer na frente, tá? Então você teria aí meio que uma integração entre os dois mundos, tá? A gente consegue fazer sim, inclusive trabalhei recentemente com alguns clientes com essa abordagem, tá? O ponto é, quando você vai para um outro Ingress, né, sem querer falar mal de nenhum, pode utilizar todos, né, somos super favoráveis, inclusive, principalmente ao mundo open source, né? Mas você acaba tendo que se preocupar com os componentes do Ingress, né? Então, os outros Ingress, eles vão instalar pods na sua infraestrutura, então é um componente a mais para você gerenciar, tá? Dá para unificar com essa questão da rede do Google, né, da nossa rede global, entrar pelo load balancer, diminuir a latência, dá, mas tem que pesar a questão de um componente a mais para você gerenciar na sua infra. Se isso não for um problema, dá para utilizar as duas abordagens e você vai ter o melhor dos dois mundos. Né? O André Almar perguntando se o billing no autopilot é por pod deployment ou por pod executando. É por pod executando, tá? A gente faz alguns arredondamentos, a gente tem alguns mínimos que a gente suporta, tá?
E um ponto importante que eu não mostrei na apresentação, a gente sempre iguala o limits ao requests, tá? Então, no Autopilot, a gente sempre iguala o limits ao requests, porque você provisiona basicamente a infraestrutura para executar baseada no requests, tá? Então, um ponto importante para ter em consideração também, por enquanto, tá? Beleza, pessoal. Acho que eram esses comentários, tá? Um ponto importante, essas lives elas estão acontecendo geralmente de quintas-feiras, tá? Aqui no nosso canal. Tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Meu sonho era falar isso, tá? Em todo vídeo do YouTube eu vejo o pessoal falando isso. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de quando a gente vai fazer essas lives, tá? E só uma última pergunta aqui do André. Em termos gerais, o Autopilot é mais barato do que o Standard GKE, tá? A gente tem alguns estudos de ROI que sim, tá? Que a gente tem um ganho aí de ROI. Obviamente, tem que levar em consideração os pontos que eu comentei, né? Se você precisa de mais recursos, se você precisa de acesso ao load, se você precisa fazer burst entre os pods, talvez o Standard seja uma melhor opção, tá? Mas quando a gente fez os estudos aqui internamente, a gente estudou para que o ROI do Autopilot seja pelo menos igual ou um pouco positivo versus o Standard. Tá? Mas a gente não quer denegrir o Standard, né? O Standard está aí, como eu falei, várias inovações, né? O produto está extremamente maduro há 6 anos. Tem que pesar a questão, né? Flexibilidade versus um componente mais gerenciado. Tá? Então, 2 componentes, como eu falei, né? São o GKE ainda, tem todas as funcionalidades que os clientes adoram. Então, é um ponto bem importante aí para a gente ressaltar. Tá? Então, eu comentei, né? Escaneie esse código, tá? Vocês vão ter acesso aos labs do Labs, tá? De forma gratuita. Aproveitem isso, são labs bem interessantes, eles já provisionam a infraestrutura do GCP para vocês poderem utilizar, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, né? Então, todas as quintas, a gente tem tentado fazer essas lives, trazendo cada vez mais esses temas para vocês, tá bom? Beleza, pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas aí, bem interessantes. E aí, espero trazer outros temas para vocês no futuro. Valeu.